E eu coloquei uma questão assim: como os números podem nos revelar possíveis indicações do nosso plano evolutivo? Tá? É possível, sim, mas antes de explicar como, um alerta: muito cuidado, porque não significa que uma pessoa que tenha o seu mapa com números baixos, números inferiores, por exemplo, a 6, 5, 4, 3, 2, 1, seja menos evoluída que uma pessoa que tem números elevados. Em geral, mesmo aquelas pessoas, por exemplo, que têm lá um número de destino 1, você vai perceber dentro do mapa números que indicam um possível nível mais elevado de aprendizados. Então, ao invés de falar em um possível nível, indicação de um possível plano evolutivo, vamos usar o termo possível indicativo de plano de aprendizados. Eu acho que fica mais coerente. Então, vamos lá. Quando os números, vamos para os números agora. Esqueçam as posições que eles aparecem dentro do mapa, porque dentro deste contexto que eu vou falar, não importa a posição. Eles sempre vão revelar esses aspectos que eu vou expor agora. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Quaternário. Esses 4 primeiros números são os números das bases de tudo que nós criamos. Os números estruturais, vamos chamar assim. Então, sempre que aparece número 1, 2, 3 e 4 no mapa, isso está indicando que esta pessoa está desenvolvendo ou está tendo necessidade de desenvolver aspectos estruturais na sua vida e nos ambientes onde ela atua. Família, sociedade, enfim, todos os ambientes. Então, são números que estabelecem a condição da criação, da estruturação, da forma, da manifestação dos planos diversos. O número 1 é a ideia. O número 2 é o pensamento. O número 3 é a forma pensamento. E o número 4 é a manifestação da ideia no plano material, depois de elaborada pelo pensamento e pela imaginação, gerando uma forma no plano astral. Então, esses 4 números, vocês têm em mente sempre esse aspecto. Eles representam o início da jornada, a centelha, número 1, a mônada, número 1, tá? Que é o mago também, número 1. O número 2 indica a divisão para a multiplicação, a divisão para multiplicar-se. O número 2 é a dualidade. Ele tem a ver com a elaboração da ideia pelo pensamento, pela intuição, extraindo a razão. O número 2 tem a ver com a organização do impulso inicial da centelha, que elabora a ideia pelo pensamento para gerar a forma. Então vem o número 3, entra mais uma unidade, fecha-se o triângulo, e aí você tem a estrutura base de toda a criação no plano das ideias. É um triângulo. O triângulo é símbolo da criação no plano das ideias. Você tem um elemento ativo, você tem um elemento passivo receptivo, e você tem um terceiro elemento gerado pela combinação desses 2 elementos. O número 1 ativo, o número 2 passivo, receptivo, e o número 3, então, surge como o terceiro elemento neutro em relação ao 1 e o 2. Neutro em relação ao 1 e o 2. Tá? Então, o número 3, ele representa a ideia agora desenhada no plano mental, ou no plano astral, se quiser entender um pouco melhor. Então, é a forma pensamento.
A ideia elaborada, imaginada, já tem uma forma, já é um projeto. Já é um projeto. A unidade que se divide gerando duas unidades. O número 2 gerou a dualidade. A dualidade é polarizada. Tá? Então, por isso que o número 1 não consegue elaborar a ideia, porque ele não tem contraponto. Entendeu? Ele é único, ele não tem contraponto. Ele se divide e gera o 2. O 2 tem um contraponto. Então, ele elabora a ideia pelo pensamento, pela razão, pela intuição. Ele organiza a ideia. Bom, uma vez que você tem a ideia elaborada, você precisa ter um elemento que gera a imagem da ideia. Qual é a primeira figura geométrica completa que surge? É o triângulo. Primeira figura geométrica que surge completa é o triângulo. O 2, pela união das polaridades, gera o terceiro elemento, que é a terceira ponta do triângulo. Então, é mais uma unidade. Você tem a ideia, que não pode ser elaborada porque não tem contraponto, e isso é necessário. O 1 se desdobra no 2, você tem agora o contraponto. Você tem o masculino, o feminino, o positivo, o negativo, você tem um contraponto. Quando você junta as polaridades, você gera o terceiro elemento, que é mais uma unidade gerada da união do positivo e negativo, masculino e feminino, etc, etc. Então, mais uma unidade, gerou 3, fechou o triângulo. Agora, a ideia tem forma. Tem forma, o triângulo. A primeira figura geométrica completa é o triângulo. Bom, agora você tem esse projeto. O que você precisa fazer? Você precisa construir ele no plano material. Então, acrescenta-se mais uma unidade, o triângulo se abre para receber essa unidade e forma-se o quadrado. Então, essa ideia, ela agora é estruturada no plano das manifestações, que é o plano material, criando um objeto, uma estrutura, o que for. Tá? Então, esses 4 primeiros números, eles sempre tratam desses aspectos, tá? Aspectos estruturais. Tá? Os 3 números seguintes, 5, 6 e 7, eles já tratam de aspectos de aprendizados. Tá? Então, o número 5 é o grande mistério da vida e da alma. O número 5 é o 5º elemento. Os 4 elementos básicos, fundamentais da natureza, que nós conhecemos por terra, água, ar e fogo, estão na base estrutural. São na base estrutural. Eles são representados pelo número 4 como os elementos constitutivos da realização da ideia no plano material. E quando você estuda o simbolismo do personagem mago no tarô, que é a personificação da mônada, da centelha, ele traz os 4 elementos simbolizados pelas figuras correspondentes. E com esses 4 elementos, depois que ele passa pela sacerdotisa, passa pela imperatriz, ele chega no imperador que, então, concretiza esse plano. Tá? E o número 5 é o 5º elemento. É o elemento sutil, que nós chamamos de sopro vital, éter, fluido cósmico, não importa. É o fluido, é o sopro da vida. É o mistério, é a alma. É a alma. Esse é o número 5. Depois vem o número 6. O número 6 trata de 2 aspectos muito importantes do ser humano. É o próprio número que representa o ser humano no plano material, e é o destino e o livre-arbítrio.
Então, ser humano é dotado de destino e livre-arbítrio para fazer as suas escolhas. O número 6 é o número da escolha. E o número 7 é o número desse novo rumo que a consciência toma, é o número da nova consciência. É o número do triunfo da consciência humana, da consciência espiritual, né, do ser humano que se torna e busca, melhor, busca a autoconsciência. Né? Ele se torna consciente de si e vai em busca da autoconsciência, autonomia na consciência. Então, esses números 5, 6 e 7, eles indicam, quando eles aparecem, que há algo importante da pessoa aprender sobre a vida, e a vida é movimento, e por isso o número 5 é movimento, por isso o número 5 é mudança, por isso o número 5 é transformação, por isso o número 5 é instável. Mas não é instável no sentido negativo da coisa. Instável no sentido da impermanência de tudo que existe na vida. Na vida, tudo é impermanente, exceto a própria vida que é permanente. Ou seja, é movimento mesmo. E a alma se nutre do movimento da vida, se nutre do movimento daquilo que nós agregamos a ela através das nossas buscas. Né? Nós alimentamos, nutrimos a nossa alma, principalmente pelos olhos e pelos ouvidos, por aquilo que vemos e por aquilo que ouvimos. O número 5 traz todos esses aspectos de aprendizados para a pessoa. Então, ela precisa se focar nesses tipos de aprendizados. Né? E aprender a se desapegar. O número 5, por ser um número da vida, e a vida é movimento, é impermanência, é o próprio desapego. Lembrando a vocês que desapego não é desprezo das coisas materiais ou sentimentais. Desapego é simplesmente não se aprisionar a elas. Então, o número 5 ensina isso. E o número 6 vem dizer que essa pessoa precisa aprender sobre livre-arbítrio, principalmente, destino e livre-arbítrio. Aprender a fazer as suas escolhas. Aprender a escolher entre o bem e o mal, e entre o bem e suas diversas camadas. Né? Porque, às vezes, a pessoa diz, não, eu escolhi o bem, mas agora, no bem, tem novas escolhas a serem feitas, como, por exemplo, que ação é bem e que ação é mal dentro do bem. Muitas vezes nós temos uma boa intenção de bem e praticamos ela achando que é o bem, mas o seu resultado, por algum motivo, seja por interferência no livre-arbítrio de outra pessoa, seja por qualquer outra razão, acaba gerando o mal. Então, são camadas e camadas de discernimento que nós precisamos ir aprendendo com o número 6, nas nossas escolhas. Estou citando só um exemplo. Então, o número 6, ele diz que essa pessoa precisa amadurecer o seu emocional, precisa amadurecer espiritualmente, para seguir adiante e triunfar no número 7, que é o número 7 é um novo rumo na vida. É a nova direção que se toma na vida, a nova consciência, consciência que desperta, né? Consciência espiritual que desperta. Por isso que o arcano 7 se chama o carro ou o triunfo. Né? É fazer a escolha e se colocar em movimento na direção da escolha feita, que é a direção espiritual, nesse caso, o número 7. Então, 5, 6 e 7 trazem indicativos da necessidade desses aprendizados. Tá? Sempre que aparecer no mapa, chamem a atenção das pessoas para esse tipo de aprendizados. Por fim, a terceira categoria de números são os números 8 e 9. Os números 8 e 9
eles estão numa escala acima dos números de 1 a 7. Se nós somarmos 1, o 2, o 3, o 4, nós vamos obter 10 e retorna 1. Ou seja, todas as estruturas servem a uma única finalidade: o desenvolvimento da mônada, centelha, consciência, inteligência, aquilo que nós trazemos no íntimo de nós mesmos. Tá? Quando nós somamos os números 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 28, mais uma vez retorna ao 1. Agora, esse número 1 está nos lembrando que esta mônada, essa centelha, é que dá o direcionamento à nossa evolução, que virá nos números 8 e 9. Então, os números 8 e 9, quando vocês somarem todos os números até 8, vai dar 36, 9. Quando somar todos até 9, vai dar 45, 9. 9 é o número que indica o ápice da nossa evolução, que é alcançar a sabedoria. Sem a sabedoria, ninguém se ilumina espiritualmente. É muito bonito fazer ritual, é muito bonito meditar, é muito bonito fazer todas essas coisas achando que vai alcançar a iluminação. Pura ilusão. A iluminação está acontecendo gradativamente. E tudo isso é válido. Mas a iluminação completa, a iluminação espiritual, a iluminação da consciência, como se chama, ou seja, a expansão da consciência de fato, vai acontecer pela sabedoria, quando alcançamos a sabedoria. E a sabedoria é o pleno desapego de todas as armadilhas que nos aprisionam na matéria, no espaço e no tempo, no egocentrismo. Então, o número 9 representa isso. Mas como que você vai chegar à sabedoria? Antes tem um trabalho a ser feito. E é tornar-se justo e ético à semelhança do Criador. Número 8. Número 8. Número 8 é representado por uma forma escrita que equilibra o que está em cima com o que está embaixo. E quando ele é horizontalizado, ele representa o infinito. O número 8 é o número do ser e daquela consciência, daquela mônada, daquela centelha que pega um novo rumo, o rumo da vida espiritual, o número da consciência espiritual, e ele se torna um ser justo e ético, capacitado a exercer o poder espiritual no mundo material. Ele se torna efetivamente a semelhança do Criador de tudo. Então, quando aparecem números 8 e 9, há sempre essa necessidade desses aprendizados. O que o número 8 vem propor como aprendizado para a pessoa? Ser ético, ser justo, ser equilibrado, usar o seu poder para o bem e para o progresso de todos. Aqui não se trata de poder do ego, não se trata de poder de autoridade constituída no plano da sociedade, se trata do poder espiritual. Então, as pessoas que têm o número 8 têm uma responsabilidade gigantesca. Dizem que são os afortunados. Vocês lembram daquela dica? Quem mais é dado, mais será cobrado. E o número 8 é o número da justiça, não é a justiça dos homens. E como eu já disse, justiça dos homens é defesa do direito, é uma justiça parcial, imperfeita, que nós estamos falando da justiça divina, que é a justa medida do bem. E o número 9, então, aquelas pessoas que têm o número 9, sinto muito, dou os pêsames, mas tem que trabalhar pelo bem da humanidade.
tem que se tornar um pouco mais altruísta. É um número de imensa responsabilidade no sentido de desenvolver a sabedoria para si mesmo e compartilhar isso. O número 9 é um número, se o 5 propõe desapego, o número 9 é a realização do desapego, de fato. É olhar para o outro como tu mesmo. É entender o que Jesus disse quando ele disse assim: ama o teu próximo como ele é tu mesmo. E nós aprendemos, ama o teu próximo como a ti mesmo. Eu tenho lá minhas dúvidas se foi isso mesmo que Jesus disse. Eu acho que é muito mais coerente, ama o teu próximo como ele é tu mesmo. Está dizendo, ó, vocês são diferentes só na aparência. Na origem são todos portadores do mesmo DNA divino. Né? Então, o número 9 propõe esses aprendizados. Depois nós consideramos também os números 11 e 22. Né? Então, esses dois números, eles indicam um comprometimento no trabalho pela regeneração da humanidade. Então, as pessoas que têm número 11 e número 22, a dica que devemos passar para eles, ou que sugiro que passe para eles, olha, você tem um comprometimento no sentido de trabalhar pela regeneração da humanidade decaída nos vícios, nos condicionamentos, na ignorância, na materialidade. Então, são esses os aspectos que os números nos propõem em termos de aprendizados para a nossa evolução. Acho que fica mais coerente colocar dessa maneira aí. Independentemente das partes, dos tópicos onde aparece no mapa, sempre que aparecem os números, temos algumas dicas para passar para a pessoa. Pode ser que no plano da personalidade haja uma mescla de números altos e baixos. Pode ser que no plano dos ciclos de vida também tenha essa mescla. Mas o número do destino é único. O número da missão é único. Durante a vigência de cada um dos ciclos de vida, o seu número é único. Durante a vigência de cada momento decisivo, o seu número é único. Na personalidade, o que você precisa aprender? No talento oculto. É o quarto corpo, é o corpo causal intuitivo. O número vai indicar o que você tem que aprender nesse aspecto. Na motivação, é o terceiro corpo, é o mental concreto. O que você tem que aprender nesse aspecto? Na impressão, é o ego, é o corpo astral emocional. O que você tem que aprender ali no ego? Na expressão, é a ação, os talentos, o modo de ser, o comportamento. O que você tem que aprender ali? Então, dessa maneira é que nós podemos extrair dos números informações muito importantes e úteis para que a pessoa faça o seu processo de progresso, de prosperidade, de vida, de evolução espiritual, com uma boa orientação. Lembrando sempre que nós somos caminhantes cegos aprisionados na matéria. Nós temos um senso extraordinário que está relacionado ao quarto corpo, o corpo causal intuitivo, mental intuitivo, que é a nossa intuição, e que ainda anda muito pouco desenvolvida, já deveríamos ter ela mais desenvolvida. E nós nos apegamos muito ao mental concreto. Ah, mas aonde que está escrito isso? Onde que está escrito isso que você está falando, professor? Onde está escrito isso? Está escrito na minha consciência. Está escrito na consciência cósmica. E quando eu digo estar aqui escrito na minha consciência, eu só fiz um download.
Então, a intuição nos traz tudo isso. Isso está completo, acabado, perfeito? Não. Amanhã virá mais. Mas se você não se permitir a merecer aquilo que veio hoje, a compartilhar aquilo que veio hoje dentro de um contexto de bom senso, e aí você sempre usa a razão, que é o resultado dessa equação da intuição, o mental intuitivo, com o racional, o mental concreto, e o sentimento. Você fecha um triângulo. E aí você extrai a razão. A razão é que traz a lucidez, o equilíbrio da interpretação das coisas. Se você não fizer isso, você não vai receber mais. E se você fizer isso, você sempre terá uma mensagem positiva que vai ajudar o seu consulente. Não importa se isso está escrito nos livros, não importa se alguém já falou isso, você vai ajudar o seu consulente. E você vai se surpreender. Porque amanhã ou depois vai chegar nas suas mãos algum livro, algum vídeo, alguma coisa de alguém que está falando exatamente o que você falou. Muitas coisas que eu falo para vocês aqui, eu não tirei de nenhum livro. Tempos depois me aparece um livro e me surpreende, dizendo exatamente aquilo que eu estava dizendo, com outras palavras, evidente, mas é. Porque a intuição, gente, o nosso mental intuitivo, é a nossa conexão com a consciência cósmica, é a nossa conexão com o espiritual. É o quarto corpo é aqui, chakra cardíaco. Daqui para cima tem 3 níveis espirituais, 3 corpos espirituais. É o que o ser humano almeja, é o que o ser humano busca. Então, sigam a intuição de vocês. O nosso objetivo com a numerologia é ajudar as pessoas a se conhecerem, é ajudar as pessoas a saírem da ignorância, ajudar as pessoas a encontrarem o seu caminho, ajudar as pessoas a se alinharem com o seu propósito de vida, minimizarem sofrimentos e avançarem no caminho da busca da felicidade e da autorrealização. Só isso.